Alô amigos, eu sou João Vicente, nós aqui estamos de volta mais uma vez com o Assuntando João Vicente e desta feita com vários fatos excepcionais que justificam essa chamada extraordinária plenamente. Eu vou enfocar dois aspectos apenas dos muitos que a gente teve no decorrer dessa semana para a consideração e o conhecimento daqueles que ainda não tiveram a informação devida. Ontem foi anunciado pelo presidente da Petrobras, inclusive com a presença do ministro das Minas e Energia, a mudança no módulo de cálculo dos custos e das tarifas e do preço dos combustíveis e dos derivados de petróleo de um modo geral. É uma luta árdua e inglória que vinha sendo travada desde o ano de 2017, quando Michel Temer assumiu logo depois do golpe, que depois a presidenta Dilma, e ele tomou a iniciativa a Petrobras é uma sociedade de economia mista, né? Uma SA, se rege pela lei das SAs, e ele tomou a iniciativa de mudar, ele e o então presidente da Petrobras, Pedro Parente, modificar a forma de composição de custos para definir o preço dos combustíveis e derivados. Até então, os combustíveis eram avaliados, o custo dos combustíveis era avaliado pelo custo de uma empresa estatal autossuficiente em petróleo, de um país autossuficiente em petróleo, e era baseado no consumo, com algum custo, com um adicional de lucro, que a Petrobras investia em investimento. Ela colocava no investimento para modernização, avanço e melhoria tecnológica da empresa. Não é à toa que a Petrobras hoje pelo menos era até pouco tempo, a terceira petroleira do mundo. Me parece que agora é a quarta, porque vendeu alguns ativos e caiu no ranking mundial com relação a isso. Pois bem, ontem o presidente da Petrobras, que é um rio-grandense do norte, é um engenheiro de carreira dos quadros da Petrobras, que conhece as entranhas da Petrobras, ele resolveu, até que enfim, e isso tinha sido uma promessa de campanha do presidente Lula, ele resolveu modificar a metodologia. Como é que ela vinha sendo feita? Vinha baseada no preço do petróleo internacional, o famoso PPI. Preço do petróleo internacional atrelado ao dólar. Atrelado ao dólar. Ora, que a Alemanha atrele o petróleo dela, que o Japão atrele, que a Itália o faça e outros países o façam, é até compreensível, até porque eles não têm petróleo. Nós temos. E temos numa quantidade suficiente para o nosso consumo e até para exportar. Mas qual foi a estratégia deles para tornar isso palatável e aceitável pela população? A primeira providência que eles tomaram foi começar a diminuir a produção das refinarias da Petrobras, em número de 14, 10 mais 4, 14 refinarias que refinavam a 100% em tempo total, tempo integral. Eles começaram a reduzir a capacidade de produção da refinaria. Imaginemos, a refinaria Abreu e Lima aqui em Pernambuco, que é conhecida, mais próxima da gente. Ela tinha capacidade de trabalhar a 100%, começou a trabalhar a 90%, caíram para 80%, caíram para 70%, e aí eles começaram a desativar refinarias.
Aí vocês me perguntariam, e o que é que estavam fazendo com o óleo bruto que era prospectado e retirado, tanto da plataforma marinha como da plataforma terrestre, como do petróleo de terra? Estavam remetendo para os Estados Unidos para refino, através das petroleiras de lá, dos Estados Unidos. Eles mandavam para lá o petróleo a $10 o barril e recebia de volta o petróleo refinado, que poderia ter sido refinado nas nossas refinarias, recebia de volta refinado a $80 o barril. Não precisa dizer que é desvantajoso você entregar por 10 e pagar 80. Isso não precisa dizer a ninguém, que isso é uma conta simples de ser feita, até pelo mais fundamentalista das pessoas que acreditavam naquele governo passado. Então, não poderia dar outra. O limite de transferência de dividendo para os acionistas, que é por lei de 25%, chegou a atingir o valor de 45% de transferência de dividendo para os acionistas. Os mega produtores de petróleo, as petroleiras internacionais, que vinham através de laranja e se filiavam, adquiriam ações nominais com direito a voto, embora que minoritário, né? Isso não poderia chegar a outra coisa, quer dizer, o país começou a subsidiar de forma violenta aquele petróleo que ele precisava e não podia refinar, e estava recebendo a 80, em vez dele subsidiar a Petrobras, ele resolveu subsidiar as petroleiras externas, né? Quer dizer, isso é porque a população muitas vezes tem dificuldade de entender essas coisas, não tem conhecimento dessas coisas, mas isso é um crime de lesa pátria, gente. Isso é um crime de lesa pátria. Então o que é que acontece? Ontem, o presidente da Petrobras, que já vem tomando algumas medidas, no nosso entender, pertinentes, por exemplo, o polo potiguar de petróleo foi desativado. Quem ia daqui para Fortaleza e passava em Mossoró, passava na frente do escritório da Petrobras e via uma verdadeira parafernália de tubo montado para prospecção de petróleo na bacia potiguar. Foi vendida. Foi vendido a prospecção a preço... eu não vou nem dizer de banana, porque também seria um exagero, mas foi vendida a preço bastante módico para o Brasil depois começar a comprar o petróleo ao próprio prospectante que ele vende, a quem ele vendeu. Quer dizer, não é nem comprar ferro a ferreiro, é entregar o ferro ao ferreiro, talvez comprado, e depois ir buscar novamente, pagando duplamente por isso. Então ontem foi modificado, né? Quer dizer, vem cá, nós vamos... Existe uma moeda que são feitas as transações internacionais, todo mundo sabe que é o dólar, que está sendo questionado ultimamente, né? Há uma corrida aí dos países, quando os BRICS anunciaram que poderiam adotar uma outra moeda de exportação, choveu de países. Os BRICS só são 5. Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Surgiu e choveu de gente querendo se associar, porque essa forma que os Estados Unidos usam de pegar o dólar é a forma do atravessador. Você, para poder eu vender meu petróleo ou comprar o petróleo de alguém, eu vou ter que comprar dólar para poder fazer a transação. Quer dizer, o camarada fica na sombra, ganhando só com a especulação financeira. Então eu acho que isso foi uma providência efetiva. Para mim, ontem eu fiquei como brasileiro gratificado por essa decisão. Agora nós vamos ter que ter cuidado, porque hoje eu já vi algumas coisas que me preocupam. Antes mesmo da campanha eleitoral, quando o petróleo era reajustado semanalmente, depois o ex-presidente da República começou a culpabilizar os estados. Ele dizia que era questão do CPE, os estados é quem está aumentando, não sou eu não posso mandar na Petrobras. Ele chegou a dizer isso. O acionista majoritário chegou a dizer isso, eu não posso mandar na Petrobras. Quer dizer, não me peçam isso que eu não vou fazer. Então, a partir de então, quando ele começou aqueles reajustes sucessivos,
E chegou na campanha, ele viu que aquilo ia impactar no resultado eleitoral, porque afeta todo mundo, afeta desde o vendedor de coentro até o industrial, né? Então o que é que ele fez? Começou a subsidiar o reajuste e baixou não, freou os reajustes que a Petrobras deveria dar pela modalidade de cálculo antiga e culpabilizou os governadores, etc. Bom, terminou perdendo as eleições, para nossa sorte, terminou perdendo as eleições, e agora o presidente Lula cumpre, juntamente com a Petrobras, um compromisso que ele assumiu lá na rua com o povo, né? Ele falou isso, que ia revigorar a Petrobras, e a gente espera que o faça. A gente espera que aquelas refinarias que foram vendidas, como a refinaria Landulfo Alves, que foi vendida na Bahia por preço de colares de pérola, quer dizer, a camarada mandava, entrega uma refinaria e recebe uma propina de 16 milhões de joia, uma segunda propina de joia, e ninguém sabe mais nem quantas foram. Quer dizer, todo dia aparece um ilícito, uma coisa desse tipo, né? Então, parabéns ao presidente Lula, parabéns ao Brasil. Mas eu dizia que o que me preocupa é porque, anteriormente, quando o aumento acontecia no preço da... Você corria para a bomba, já estava corrigido. Se o aumento fosse dado no Jornal Nacional, anunciado 8 da noite, se você saísse de casa para abastecer o carro, já estava corrigido. Hoje eu passei e fui abastecer meu carro por experiência e também por curiosidade, e já estava precisando também. Aí eu chego no posto, o bombeiro, o frentista tem nada a ver. Ele disse, não, ainda estão decidindo nas refinarias. Quer dizer, qual é a história? Aí escutava Carlos Alberto Sardenberg, Vera Magalhães, eu vi ouvindo no rádio. Disse, não, é preciso que os donos de porto, a rede de porto de combustível, a rede de abastecimento, primeiro esgote os estoques que ela tinha, que foram estoques caros, para poder depois começar a fazer isso. Depois eu ouvi, ninguém me disse, eu ouvi o PROCON dizer isso. O PROCON é um órgão instituído para defender o consumidor. O PROCON dizer, não, deixa eles esgotarem o estoque que nós vamos fiscalizar. É preciso que a população esteja atenta para isso. Eu chamo a atenção de vocês, todos nós, é uma tarefa de todos nós fazermos isso. Mas de qualquer sorte, viva a bendita tomada de decisão, salve a Petrobras, salve a luta do povo que lutou pelo petróleo é nosso, salve Monteiro Lobato, salve todos aqueles que deram, às vezes, até o sangue para defender essa empresa estatal brasileira. O segundo aspecto de ontem foi um aspecto político, de certa forma esperada, ansiado, mas deixou muita gente, inclusive os fundamentalistas, de queixo caído. O senhor Deltan Dallagnol, que foi procurador federal lá em Curitiba, e era litisconsorte com o juiz Sérgio Moro, naquele processo da fatídica e desmoralizada Operação Lava Jato, ontem ele teve o registro da candidatura dele cassado e, consequentemente, o mandato perdido, o mandato de deputado federal, que ele conseguiu 300 mil votos em Curitiba à custa da mentira e da fake news. À custa da Lava Jato. A Lava Jato elegeu Sérgio Moro, elegeu a esposa de Sérgio Moro e elegeu Deltan Dallagnol naquele processo todinho da Lava Jato, que hoje é nitidamente uma farsa, que espalhou por os estados seus filhotes. Aqui na Paraíba tem um, né, que é o Calvário, que a gente espera que chegue também nesse estágio. Hoje a gente viu as redes sociais, as pessoas se pronunciando, e o estranho de tudo isso, se vocês lembram bem e estiverem atentos, é que ele, naquela época, criticou o fato que ele estava julgando Lula em segunda instância. Lembrem disso. Lula foi preso com um voto em segunda instância do TRF4 do Paraná, que era da influência da República de Curitiba. Então, na segunda instância, eles defendiam aquilo. Não tem, nós estamos... E está abarrotado de processo, nós temos que julgar rápido.
e prenderam rápido para tirar Lula do processo eleitoral. Quando foi ontem? Ontem o feitiço caiu exatamente em cima do feiticeiro. Quem foi que deu de 7-0 favorável para a cassação de Deltan Dallagnol? Exatamente a Justiça Eleitoral do TRF4 da República do Paraná. Foi ela mesma, ela própria foi quem tornou ele inelegível. Aliás, cassou o registro da candidatura e tornou inelegível. O Gorete me ajudou aqui na palavra. O que se espera? O que se espera é que ninguém cometa mais o equívoco de eleger figuras desse tipo. Uma figura como o ex-presidente da República, que tinha uma anorexia pública pelo serviço público. A anorexia é aquela camarada não tem vontade de comer, ele não tinha vontade de trabalhar. O gabinete dele era fechado e ele saía, comia tapioca numa feira, pizza na outra, passava, andava na motocicleta, andava de barco, nadava, fazia alguma coisa. Trabalhar não. Até que o gabinete dele, o próprio gabinete, foi transformado no chamado gabinete do ódio, para tramar as coisas lá em Brasília. Então o Brasil hoje está vivendo isso nos alenta, porque a gente tem apanhado tanto, a gente tem sofrido tanto, o povo tem sofrido tanto, que uma vitória dessa, ela merece realmente a efusividade, merece realmente a comemoração por parte da população. Era essa, os dois assuntos que nós queríamos trazer para vocês. E o Assuntando com o João Vicente, se fosse para que a gente tratasse das questões, das tropelias e das peripécias do governo passado, a gente não ia fazer mais outra coisa. Os articulistas que colaboram conosco não iam mais ter espaço. Era só João Vicente aqui dizendo para vocês, trazendo para vocês mais uma, tá sabendo a última, eu nunca digo a última, vocês estão sabendo a penúltima de Bolsonaro, estão sabendo a penúltima de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol? Pois é, essa é a penúltima. Talvez quando eu desligar aqui e der um até logo a vocês, já apareça outra. Quem sabe, né? Então, um grande abraço para vocês e até uma próxima edição extraordinária, né? Quando um fato excepcional que está assim justificar uma chamada extraordinária, e a gente está sendo seletivo em saber qual é a que a gente chama, porque são muitos, né? Esses pequenos, de pequena coturno, ninguém está chamando. Gente, um abração, até outra oportunidade, hein? Até logo!